Olá pessoal do nono ano matutino e vespertino, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, todos em paz, todos com saúde, viu? Todos com esperança de dias melhores. Sei que não estamos passando por bons momentos, né? Tanto nós aqui luzenses como todo o país, todo o resto do mundo. Estamos passando por dias muito difíceis, mas eu acredito no nosso bom Deus que tudo isso vai passar e nós vamos sair muito mais fortalecidos com tudo isso, diante de tudo que nós estamos vivendo, tá? Saudade de vocês, mas que bom que nós agora vamos ter essa possibilidade de estar retomando o nosso contato, retomando as nossas aulas, né? Ainda assim por meio virtual, né? Mas já é um ótimo recomeço, né? Um bom começo. Espero que a gente consiga, por meio dessas aulas, aprender um pouquinho mais, né? Retomar nossos conteúdos e que a gente consiga realmente participar direitinho das aulas, fazer todas as atividades direitinho. E qualquer coisa, estou aqui à disposição de vocês para qualquer dúvida, tá? Bom, então vamos dar início aí à nossa primeira aula. Projeto Santa Luz em Rede, né, desenvolvido pela Secretaria Municipal da Educação, com esse objetivo aí de desenvolvimento das habilidades de aprendizagem de vocês, retomada dessa aprendizagem e também de a retomada dos nossos laços, né, professor-aluno, aluno-professor, direção-professor, direção-alunos. Então, nosso tema, nossa primeira aula virtual, nós iremos estar fazendo uma retomada de conteúdos, né? Vamos dar uma revisada e começando com revisão de morfologia, a revisão morfológica. O que é isso? Classificar uma palavra não é fácil, mas atualmente todas as palavras da língua portuguesa estão incluídas dentro de uma das 10 classes gramaticais, dependendo das suas características. A parte da gramática que estuda as classes de palavras é a morfologia. Então, retomando aí, né, o que é morfologia? Morfologia é a parte da gramática, né, em que nós estudamos as palavras separadamente dentro das orações. E essas palavras elas são divididas em 10 classes gramaticais, né, ou 10 classes de palavras. Vocês sabem quais são essas 10 classes? Né? Lembram dessas 10 classes de palavras? Aliás, eu sempre retomo, sempre peço a vocês, gente, em português é essencial que a gente saiba quais são as classes de palavras, né? Qual a função de cada uma delas dentro da oração. Então, é imprescindível que todos conheçam as classes gramaticais. É a mesma coisa, como eu sempre falo. Em matemática, se vocês não souberem as 4 operações, vocês não vão conseguir se dar bem. Em português, se vocês não souberem também as classes gramaticais, é o mesmo conceito. Vocês também não vão, como diria no popular, não vão para terra nenhuma. Então, quais são essas 10 classes gramaticais? Vamos revisar? Aqui nós temos substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, artigo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Dentro dessas 10 classes de palavras, algumas são variáveis, ou seja, elas podem mudar, por exemplo, de singular para plural, de feminino para masculino, tá? Então, elas são classes gramaticais variáveis e outras são invariáveis, elas não se modificam jamais, elas vão continuar. Desculpa que eu estou um pouco rouca, gente. Elas vão continuar do mesmo jeito sempre, em todas as orações que elas aparecerem, certo? Quais são as classes gramaticais variáveis?
E quais são as classes gramaticais invariáveis? Dentro das variáveis, nós temos, primeiro, o substantivo, o artigo, o adjetivo, o numeral, o pronome e o verbo. E dentro das classes invariáveis, nós temos o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. Análise morfológica, que é o nosso tema de hoje. O que é análise morfológica? É o estudo da estrutura e da classificação das palavras em função do uso dessas palavras. Então, morfologia é como eu expliquei anteriormente. Quando a gente tem um texto e a gente pede assim, o professor pede, faça a análise morfológica desse texto, ou dessa frase, ou desta oração. O que é que vocês têm que fazer? Vocês têm que descobrir dentro desse texto o que é substantivo, o que é artigo, o que é numeral, o que é pronome, o que é advérbio, o que é conjunção, enfim. Vocês vão classificar as palavras separadamente de acordo com a função delas, ou seja, de acordo com a classe gramatical delas, tá? Aí nós temos aí 2 exemplos de análise morfológica. Na oração, José comprou um carro. Aí nós vamos analisar essa oração morfologicamente, tá? O que é que eu tenho que fazer? Eu vou ver palavra por palavra. Vou analisar cada uma das palavras que tem dentro dessa oração. A começar pelo primeiro nome, que é José. Então, José, qual é a classificação dela morfologicamente dessa palavra? José é um substantivo próprio, né? Por que substantivo? Porque é o nome de uma pessoa, tá? Comprou, que é a próxima palavra. José comprou um carro, né? Então, comprou vai ser um verbo comprar, indicação de comprar. A próxima palavra que nós vamos analisar morfologicamente é a palavrinha um. Então, se classifica como artigo indefinido. E a última palavra, carro, é um substantivo comum. Pronto, feita a análise morfológica da oração José comprou um carro, tá? É assim que nós fazemos a análise morfológica dentro das orações, tá? Dentro de um texto. Outro exemplo, vamos lá. A sinceridade e a lealdade são excelentes virtudes. Então, dentro desta oração, como é que eu vou fazer a análise morfológica? Eu vou analisar palavra por palavra, a começar pela primeira, na ordem crescente, né? A, o que é o A? A é um artigo definido, né? Depois vem a palavra sinceridade. Sinceridade, o que é? É um substantivo abstrato. Próxima palavra, I. I é uma conjunção. A, artigo definido. Lealdade é um substantivo abstrato. São é um verbo, do verbo ser, né? No presente. Eles são. Excelentes é um adjetivo. E a última palavrinha, analisando morfologicamente, virtudes, é um substantivo abstrato, tá? Então, já fizemos aí a análise morfológica da oração. A sinceridade e a lealdade são excelentes virtudes. Ok? Vamos para o próximo slide. Bom, vamos começar então revendo um pouquinho das classes gramaticais, tá? O que é cada uma delas, a função de cada uma dessas classes e alguns exemplos. Vamos lá, substantivo. Substantivo é dita a classe que dá nome aos seres, mas não nomeia somente os seres, como também sentimentos, estados de espírito, sensações, conceitos filosóficos ou políticos, etc. Aí temos alguns exemplos, né? Objetos. O uso da máscara é importante, né, gente? Nessa época de coronavírus é muito importante o uso da máscara. Então, vamos retomar aí, antes de comentar sobre esse exemplo.
O que é substantivo? Substantivo é a classe de palavra que dá nome a tudo que existe, gente, a todos os seres, a todos os sentimentos, a todas as pessoas, lugares, né, objetos, todas as nossas sensações, tudo que tem a ver com dar nome, nomear, é um substantivo, tá? Pra gente, tem uma regrinha básica pra gente identificar se a palavra é substantivo ou não. Basta a gente colocar um artigo na frente dessa palavra. Por exemplo, aí, essa palavra máscara, que é um objeto, né? Nós estamos dando nome a um objeto, máscara. Eu sei que é um objeto, então é um substantivo. Estou dando um nome a este objeto. Mas se eu estou com dificuldade de identificar se é substantivo ou não, basta eu colocar na frente da palavra um artigo, né? Um dos artigos que vocês vão ver logo lá na frente, o que é artigo. Mas aí eu posso colocar a máscara, né? O a é um artigo, ou uma máscara. Se eu puder estar fazendo essa colocação desses artigos na frente da palavra, eu vou perceber que essa palavra é um substantivo, tá? Então, uma dicasinha para a gente identificar um substantivo. Então, o nome de objeto é um substantivo. Aí temos um outro exemplo aí com o nome de pessoa, que a gente já viu lá na frase anterior. João usa álcool em gel nas mãos. Então, João, nome de pessoa, então é um substantivo próprio. Máscaras é um substantivo comum, né? João é um substantivo próprio, porque é nome de pessoa, de lugar, de país, são substantivos próprios. Nome de lugar, acabei de falar, né? Moro em Santa Luz, então Santa Luz é um lugar. O nome que eu dei, não fui eu que dei, né? Que foi dado a esta cidade, é um substantivo próprio, tá? Sentimentos também são substantivos. O amor engrandece. Então, aí nós temos o sentimento amor, né? É um substantivo. E qualidades. A honestidade é essencial. Honestidade também é um substantivo. Olha, percebam aí que o amor tem o O na frente, né? O artigo. E a honestidade também, né? Se está na dúvida, basta colocar esse artigozinho na frente aí, se couber esse acento ou esse artigo. Então, é uma palavra substantivada, tá? E fenômeno da natureza, né? Chuva é importante. Chuva é uma palavra que indica fenômeno da natureza. Então, é um nome desse fenômeno, é a chuva. Então, é um substantivo também. Próxima classe de palavra, artigo. O que é artigo? É a classe de palavra mais fácil que tem. São palavras que servem para determinar ou indeterminar os substantivos antecedendo-os. Ou seja, eles vêm antes do substantivo, como eu já citei anteriormente. E ele vai ser, qual é a função do artigo? Ele vai determinar ou vai indeterminar esses nomes, esses substantivos, tá? Só existem dois tipos de artigos, o artigo definido e o artigo indefinido. O definido é aquele artigo que é usado para determinar o substantivo de forma definida, de forma precisa. Quais são esses artigos? Só existem 4 artigos na nossa língua portuguesa definidos. São eles o, a, os e as. O masculino, a feminino, os está no masculino plural, as feminino plural. Exemplo aí. O menino usa máscara. Esse ozinho que foi colocado antes da palavra menino, que é um nome, que é um substantivo, é um artigo definido. Por que um artigo definido? Porque ele está sendo empregado aí nessa oração para determinar o substantivo menino. Não é qualquer menino, é o menino específico, né? Então, é falado aí de uma forma específica, de uma forma precisa, que não é qualquer um, é aquele menino, é o menino, tá? Então, por isso que é artigo definido. E o outro tipo de artigo é o artigo indefinido. É aquele usado para determinar o substantivo de forma indefinida, ou seja, de forma vaga ou imprecisa. Quais são esses artigos? Também só são 4. Um, que é masculino, uma, que é feminino, uns, que é masculino e está no plural, e umas, que é um artigo indefinido feminino e está no singular, indica mais de uma coisa. Exemplo,
Um menino usa máscara. Percebam que eu utilizei praticamente a mesma oração, né, o mesmo exemplo, só que houve a mudança aí do artigo. No primeiro exemplo eu tinha o artigo o, e aí nesse artigo eu estava especificando quem era o menino que usa máscara. Já nessa segunda oração eu tenho um menino usa máscara, ou seja, qualquer menino usa máscara, não é um menino específico, né? Não é um menino específico, o termo está sendo empregado de uma maneira vaga, de uma maneira indefinida. Pode ser qualquer um, tá? Então, por isso que ele é um artigo indefinido, certo? Então, vejam aí, gente, percebam como é fácil o artigo. Só tem esses tipos de artigos aí. 8 artigozinhos. Então, não é complicado, né? É a classe gramatical mais fácil que tem. Só temos esses 8 artigos. Os definidos OA, OS e AS. E os indefinidos uma, uns e umas. Próxima classe gramatical é o adjetivo. O que é um adjetivo? Adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo. É a classe das características, das qualidades. Exemplos. O bom humor me ajudou nesse isolamento. Aí a palavrinha bom é uma palavra que está indicando uma característica minha, né? O bom humor, uma qualidade minha. Então, se indica uma característica, uma qualidade, essa palavrinha é classificada como adjetivo. No outro exemplo, a vizinha estava alegre na live. Acredito eu que seja na live de Ivete Sangalo, né, gente, que arrasou. Então, a vizinha estava alegre, né? Esse alegre aí também é uma característica da vizinha, é uma qualidade dela. Então, é um adjetivo. O cidadão brasileiro não obedece à quarentena. Brasileiro aí está se referindo ao substantivo cidadão. E é um adjetivo pátrio. O que é adjetivo pátrio? Adjetivo pátrio é aquele adjetivo que indica nacionalidade, origem, tá? Então, cidadão brasileiro, cidadão americano, cidadão francês, são adjetivos pátrios, certo? Dentro dos adjetivos, nós temos as locuções adjetivas. O que é isso, professora Paula? Locução é uma expressão formada com mais de uma palavra. E no caso da locução adjetiva, essa expressão tem o mesmo valor que um adjetivo tem, ou seja, indica uma característica, indica uma qualidade de um substantivo, de um nome. Exemplos. Aves da noite. Nessa expressão aí nós temos aves, que é o substantivo, e da noite, percebam que é uma expressão, né? Não é uma única palavra. Então, nós temos o da e temos o noite. Então, aí é uma locução adjetiva, tem o valor de um adjetivo. Que adjetivo é esse? Noturnas, né? Aves noturnas, certo? Outro exemplo. Paixão sem freio. Temos aí o substantivo paixão e a locução adjetiva sem freio, que é também uma expressão formada por duas palavras e que se refere ao adjetivo desenfreada. As duas coisas dão no mesmo, só que desenfreada é uma única palavra e sem freio nós temos uma expressão formada por duas palavras, ou seja, uma locução adjetiva. Outro exemplo, período da manhã. Período é o substantivo e da manhã é a locução adjetiva que se refere ao adjetivo matutino. Faixa de idade, aí temos o substantivo faixa e a locução adjetiva de idade que se refere ao adjetivo etária. Então, faixa etária e faixa de idade é tudo a mesma coisa. Aí temos também esse outro exemplo aí, amor de mãe, que está indo embora agora, né? Que é a mesma coisa que amor materno. Próxima classe gramatical é o numeral, que também é uma classe bem facilzinha. O que é numeral? Como o próprio nome diz, os numerais expressam quantidades, frações, múltiplos, ordem. Se referem ao substantivo dando a ideia de número, numeral, número, né? Então indicam quantidade, fração, vai depender de como ele é classificado. Por exemplo, são 4 tipos de numerais:
na nossa língua portuguesa. Os cardinais, os ordinais, os multiplicativos e os fracionários. Os cardinais, indicam o quê? Uma quantidade. Então, 1, 2, 1.000, 300, 1 milhão, né? 100, 220, são numerais cardinais, certo? Os numerais ordinais indicam uma ordem. Por exemplo, primeiro, o que vem em segundo lugar, o que vem em décimo lugar, o que vem em 20º e 31º lugar. Então, todos os numerais que indicam uma ordem são chamados de numerais ordinais. Os numerais multiplicativos, o próprio nome já diz, né? Indicam uma multiplicação, como, por exemplo, dobro, triplo, quintuplo, sextuplo, tá? Vão estar sempre indicando uma multiplicação. Aí vocês vão lembrar aí da partezinha de matemática, né? E, por fim, os numerais fracionários, que vão indicar uma parte. Indicam fração, né? Fração não indica uma parte, como, por exemplo, o numeral meio, terço, né? Indicam fração, uma parte. Então, são numerais fracionários. Passando aqui, agora vamos para a próxima classe gramatical, que é o pronome. O que é o pronome? Pronome é uma palavra que pode acompanhar ou substituir um nome, ou seja, um substantivo, e que determina a pessoa do discurso. Bom, palavra que pode acompanhar ou substituir um substantivo, um nome. Então, o pronome, ele pode estar lá juntinho do nome ou do substantivo, ou ele pode substituir esse substantivo, esse nome. E esse pronome, a função dele é essa, né? Acompanhar ou substituir um nome, um substantivo, e vai determinar qual é a pessoa do discurso, né? Quais são as pessoas do discurso? A gente vai relembrar daqui a pouquinho, tá? No próximo slide. Aliás, ainda nesse, vamos lá. Temos como exemplo aí de pronome na oração: Pedro sorriu. Finalmente as coisas tomavam o rumo que ele desejava. Percebam aí que o ele, que está destacado, é um pronome. Por que é pronome? Para não repetir o substantivo Pedro, né? Pedro sorriu, ele desejava, né? Que as coisas tomassem um rumo, né? Por isso que ele sorriu. Então, para não repetir o substantivo Pedro, foi substituído pelo pronome ele, né? Então, é um exemplo aí de pronome. Substituindo ou acompanhando o substantivo, o pronome indica a pessoa do discurso. O que é a pessoa do discurso? É a pessoa gramatical. É isso que nós vamos ver agora. Quais são essas pessoas gramaticais ou pessoas do discurso? Primeira pessoa, eu, né? Que é a pessoa que fala eu ou nós no plural, eu no singular e nós no plural. Então, a pessoa que fala eu falo, nós falamos, tá? Segunda pessoa, que é a pessoa com quem se fala, tu, né? No singular, ou vós no plural. A pessoa com quem se fala é a segunda pessoa. E a última pessoa do discurso, que é a terceira pessoa do singular ou do plural, que é a pessoa de quem se fala. A pessoa de quem se fala é quem? Ele ou ela, ou no plural, eles ou elas, tá? Então, essas são as três pessoas do discurso. Aí a gente vai observar se a pessoa vai estar no singular ou no plural, tá? No caso aí do exemplo que eu dei, ele, né? Terceira pessoa do singular. Classificação dos pronomes. Dependendo do que estiver indicado da referência que faz, o pronome pode ser de 6 tipos. Temos 6 tipos de pronomes. Pronome pessoal, que se refere a uma das 3 pessoas do discurso, eu, você, eles, né? O pronome possessivo, que indica posse, como por exemplo, seu e meu. O pronome demonstrativo, que situa no espaço e no tempo. Exemplos de pronome demonstrativo, este e isso. O pronome relativo, que indica uma indefinição, algo indefinido, como o pronome algum e o pronome nenhum. E o pronome interrogativo,
que indicam um enunciado interrogativo, uma pergunta, como por exemplo, qual e como. Dentro dos pronomes pessoais, que fazem referência explícita e direta às pessoas do discurso, aquelas que eu já falei para vocês, primeira, segunda, terceira pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Nós temos aí mais 3 tipos de pronomes, olha, nós temos mais 3 não, nós temos 3 tipos de pronomes pessoais. Primeiro, pronome pessoal do caso reto, que são aqueles que desempenham a função de sujeito ou predicativo do sujeito da oração. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Exatamente as pessoas do discurso, eu, tu, ele, nós, vós, eles, ou elas, né? Pronome pessoal do caso oblíquo. Desempenham as funções de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adverbial ou agente da passiva. Esses pronomes pessoais do caso oblíquo são aqueles que a gente não usa muito, né? Mas alguns a gente usa, outros não. Me, mi, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, a, li, lis, né? Vos, convosco, certo? São alguns pronomes do caso oblíquo. E por fim, o último tipo de pronome pessoal é o pronome pessoal de tratamento, que são palavras e locuções utilizadas para designar o interlocutor. Por exemplo, senhora. Senhora é um pronome pessoal de tratamento, né? Você é um pronome pessoal de tratamento. Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Vossa Alteza, que é utilizada para príncipes, né? Vossa Majestade, Vossa Santidade, são pronomes que nós utilizamos para falar com um interlocutor, né? Os possessivos a gente vai ver aí depois. Então, vamos ver aí os outros tipos de pronome. Pronome demonstrativo. São aqueles que indicam a localização dos seres no tempo ou no espaço, ou no próprio texto em relação às 3 pessoas do discurso. Aí nós temos como exemplo aí uma tirinha. Eu já estou pronta. E você, que roupa vai vestir? Esta camiseta aqui, essa calça que está aí, embaixo dessa almofada. E onde estão aqueles tênis que estavam lá? Percebam aí quais são os pronomes demonstrativos, que dão ideia de localização no tempo e no espaço, ou no próprio texto. Então, esta, aqui, essa, aí, aqueles, lá, dão ideia de local, né? Estão em algum local, ou em algum tempo, ou em algum espaço, certo? Então, por isso são os pronomes demonstrativos, que demonstram algo, algum local, algum espaço. Onde nós estamos localizados, os seres estão localizados. Aí nós temos pronome demonstrativo, como é que a gente usa, né? Porque são, por exemplo, tem esse, esta, né? Na primeira pessoa nós usamos este, essa, estes ou estas, quando o ser demonstrado está perto da pessoa que está falando. Então, está perto de você este computador. Estou aqui no computador, tá? Então, este computador está perto no meu caso, está perto de mim, né? Que é a pessoa que estou falando no momento. Agora, usamos esse, essa, esses, essas ou isso, quando o ser demonstrado está perto da pessoa com quem se fala. Então, vocês, por exemplo, essa caneta que o aluno está usando, né? Essa caneta não está próximo a mim, que estou falando, mas sim a pessoa com quem eu estou falando. Então, eu vou usar esse ou essa, tá? Terceira pessoa, usamos aquele, aquela, aqueles, aquelas, quando o ser demonstrado está longe da pessoa que fala e também longe da pessoa com quem se fala. Então, o objeto que nós estamos querendo identificar, ou ser, né, vai estar longe tanto da pessoa que está falando, como da pessoa com quem nós estamos nos comunicando, nós estamos falando, tá? Então, aquele aparelho de TV está longe das 2 pessoas, então vou usar aquele ou aquela, tá? Pronomes indefinidos são aqueles que se referem a substantivos de modo indeterminado, vago, impreciso ou indefinido, né? O próprio nome já diz, pronome indefinido, não tem definição. Então, eles são usados de maneira vaga, de maneira imprecisa, de maneira indefinida. Quais são esses pronomes? Os que se referem a pessoas são quem, alguém, ninguém e outrem.
Os que são referentes a coisas, pronomes indefinidos que, algo, tudo e nada. E os que se referem a lugar, onde, algures, alhures e nenhures, né? É estranho, né? Mas são pronomes indefinidos, que a gente pouco usa, né? Pronome interrogativo. São os pronomes interrogativos que, quem, qual e o que, quando empregados em frases interrogativas, quando há uma pergunta, né? Interrogativo vem de interrogação, então tem que haver uma pergunta para que seja utilizado um desses pronomes aí. Então, exemplos. Que horas são? Né? O que foi utilizado aí como uma interrogação, uma pergunta, por isso é um pronome interrogativo. Outro exemplo. Quem está aí? Olha aí o quem novamente. Quem quer saber? Que diferença isso faz? Que diferença isso faz? Qual é o seu problema? Quanto vale o jantar de um gato? Né? Então, todos esses pronomes aí, quem, que, qual e quanto, foram utilizados em frases interrogativas. Próximo pronome é o pronome relativo. Os pronomes relativos são palavras que substituem termos anteriormente expressos, evitando dessa forma a sua repetição. São pronomes relativos. Eles estão classificados em variáveis, ou seja, aqueles que podem variar, que mudam, e aqueles que não podem variar, que são os invariáveis. Os variáveis são o qual, a qual, os quais, as quais. Percebam aí que tá variando, né? Tá no singular, tá no plural, tá no feminino, tá no masculino. Cujo, cuja, cujos e cujas também variam. Quanto, quantos e quantas. E os que não variam nunca são os pronomes relativos que, quem, onde, como e quando. Percebam que que, quem, por exemplo, podem ser tanto pronome relativo como pronome interrogativo. Vai depender do uso desses pronomes, né? No caso, se for uma interrogação, se for uma pergunta, é pronome interrogativo. Se não for interrogação, mas sim eles estiverem sendo empregados numa oração em que eles vão estar substituindo um termo, uma palavra que já passou por aquela oração, né, para que se evite alguma repetição e o texto não fique pobre, né? Então, ele vai ser classificado como pronome relativo. Vamos ver alguns exemplos aí. Aliás, um exemplo. Você vai ler o livro... Você vai ler o livro está na biblioteca. Não, eu estou lendo o livro, você me deu o livro. Então, eu vou ler o livro está na biblioteca. Percebam que o que eu acabei de ler nessa tirinha é uma tirinha em que nós não estamos empregando nenhum pronome relativo. Aí vocês vão perceber o quanto que a palavra livro está sendo repetitiva, né? O livro está na biblioteca, o livro você me deu o livro, eu vou ler o livro está na biblioteca, novamente. Olha o quanto de repetição, né? Como o texto se torna empobrecido com tanta repetição. Agora, a mesma tirinha, só que dessa vez nós vamos empregar o pronome relativo. Vamos substituir aquela palavra livro, substantivo livro, por um pronome relativo. Vamos ver. Você vai ler o livro que está na biblioteca? Não, eu estou lendo o livro que você me deu. Então, eu vou ler o livro que está na biblioteca. Perceberam a diferença? Né? A palavra livro, o substantivo livro, foi trocada aí pelo pronome relativo que na tirinha. Então, o texto ficou mais rico, né? Não ficou aquela coisa monótona e de ficar o tempo todo repetindo a mesma palavra. Então, essa é a função do pronome relativo. É a gente retomar um termo que já foi falado anteriormente e substituir esse termo por um pronome relativo, para não empobrecer o texto. Pronome possessivo. São aquelas palavras que indicam a pessoa gramatical possuidora de algo, ou seja, que dá a ideia de posse, tá? É meu, é tua, é seu, é nosso, é vosso. Todos os pronomes que dão ideia de posse são pronomes possessivos. Exemplo: passe para cá todo o seu dinheiro. Calma, eu sou deputado.
Nesse caso, passa para cá o meu dinheiro, né? O ladrão se achou no direito aí, porque se é deputado, ele é mais ladrão do que ele, né? Então, aí foi empregado dois pronomes possessivos, seu e meu, né? Todos esses dois pronomes aí indicam, dão uma ideia de posse, né? A pessoa gramatical aí é possuidora de algo, no caso aí, o dinheiro. Por fim, a última classe gramatical variável, que é o verbo, e que eu não vou me alongar muito, porque é a classe mais difícil, digamos assim, né, das classes gramaticais. Só vou dar um conceito e tal. Vamos lá. Um verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo, como uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno. Os verbos flexionam-se em número, pessoa, modo, tempo e voz. As orações e os períodos desenvolvem-se em torno de um verbo. Exemplos. Estudei muito para a prova, né? Então, nós temos aí o verbo estudar, que é da primeira conjugação, terminada em arre, né? Por que é verbo? Porque ela vai estar indicando um acontecimento no tempo. Eu estudei, está no passado, né? No tempo, e ela vai estar indicando uma ação, a ação de estudar, certo? Eu estou cansada. Então, estou aí é um verbo também, tá? Que indica o estado como eu estou. É do verbo estar, também de primeira conjugação. Nevou em Gramado. Aí nós temos um exemplo de um verbo que indica fenômeno da natureza. Nevou, do verbo nevar. Só retomando aqui um pouquinho, gente. Voltando à cortininha aí. Achei linda essa cortina. Bom, verbo é a classe, como eu falei para vocês. Eu não vou me ater muito a verbo, porque a gente pode estudar depois, né? Verbo é a classe gramatical que mais se flexiona, que mais muda, que é mais variável. O verbo ele pode mudar com relação à pessoa do discurso, né? Primeira pessoa, por exemplo, estudei muito para a prova. Eu estudei, primeira pessoa. Posso colocar na terceira pessoa, nós estudamos, né? Pode mudar o tempo, variar o tempo. Pode estar no presente, no passado, no futuro, né? No pretérito, futuro do presente, futuro do pretérito, tá? Pode mudar o modo, indicativo, subjuntivo, imperativo, né? A voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Então, a classe gramatical que mais varia é a classe dos verbos, tá? Só para constar. Encerramos então aí as classes gramaticais variáveis. Vamos agora partir para as invariáveis, as que não se modificam em momento algum. Começando pelo advérbio. Advérbios são palavras que indicam as circunstâncias em que ocorrem a ação verbal. Estou tentando correr aqui, gente, porque é muita coisa, senão vai ficar muito grande o vídeo. Exemplos. Ontem fomos ao cinema. Então, a palavra ontem aí é um advérbio porque está indicando uma circunstância de tempo, né? Por isso que é um advérbio. As crianças saíram depressa. Depressa é um advérbio porque indica a circunstância de modo. Então, todos os advérbios eles vão indicar uma circunstância, né? E vai modificar o sentido de um verbo, de um adjetivo ou do próprio advérbio, dando a eles essa circunstância, ou de tempo, né? Ou de lugar. Locução adverbial é o conjunto de duas ou mais palavras com valor de advérbio. Eu falei anteriormente a vocês que a locução é quando há duas ou mais palavras, né? Uma expressão. Nesse caso, locução adverbial são duas ou mais palavras que têm o mesmo valor, a mesma função que um advérbio tem. Por exemplo, de repente as garotas chegaram. Aí eu tenho aí a locução adverbial de repente, né? Que são uma expressão que tem o mesmo valor que um advérbio. De repente, né? Está indicando a circunstância de tempo, tá? Márcia saiu às pressas, é o modo como Márcia saiu. Às pressas é uma locução adverbial também, porque é um conjunto de... Tem duas palavras aí que têm o mesmo valor que um advérbio. Com certeza vamos participar. Com certeza também é uma locução adverbial que indica certeza.
Aí, como são classificados os advérbios? Algumas classificações, porque tem muito mais. Pode indicar circunstância de tempo, como ontem, hoje, amanhã, logo, antes, depois. De lugar, aqui, ali, lá, perto, longe. De modo, bem, mal, assim, depressa, devagar, suavemente. De afirmação, sim, certamente, realmente. De negação, não, absolutamente, tampouco. De dúvida, quiçá, acaso, talvez, né? De intensidade, muito, pouco, mais, menos. Então, são algumas das classificações do advérbio, certo? De acordo com a circunstância que ele vai estar expressando. Próxima classe gramatical é a preposição. É uma palavra invariável que tem a função de ligar dois termos, duas palavras, estabelecendo uma relação de dependência entre eles, entre esses termos. Exemplo, o chefe da nação sentiu-se ameaçado. Então, a palavrinha aí da, ela está ligando dois termos. Que termos são esses? Os substantivos chefe e o substantivo nação. Tá? Então, tá ligando os dois. Tá? A função da preposição é justamente essa, ligar duas palavras, dois termos. Patrícia viajou para Maceió com os pais. Nós temos exemplo de duas preposições aí. Para, que está unindo Patrícia a Maceió, e com os pais, que também está unindo Patrícia aos pais. Tá ligando aí esses dois termos. Discutiam sobre futebol. Sobre também a preposição que liga esses dois termos aí. As preposições são classificadas em simples ou essenciais e acidentais. Aí as simples ou essenciais são a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e trás. E as acidentais são durante, conforme, segundo, como, salvo, fora, etc. Tá? Então, são os tipos de preposição que existem. Conjunção. Palavra que liga duas orações. Vocês percebam que a preposição também liga, né? A função é ligar, só que a preposição liga duas palavras. E a conjunção liga duas orações. Oração é uma frase que tem verbo, tá? Então, saí cedo e visitei meus avós. Esse "e" aí é uma conjunção porque está unindo as duas orações. Saí cedo e a outra oração, visitei meus avós. Você trabalha ou estuda, ou também é uma conjunção que está unindo aí duas orações. Eu vou porque quero, porque também é um exemplo de conjunção. Ela estava aqui, mas já saiu. O mas também aí tá ligando a oração ela estava aqui com a outra oração já saiu. Agora, né, se eu não me engano, a última classe de palavra, interjeição, que é também fácil. É a palavra que expressa emoção, surpresa, sensações. Exemplos. Ah, que alegria! Ih, que encrenca! Então, a interjeição é uma palavrinha, geralmente é uma palavra pequena, que vai estar indicando, expressando algum tipo de sentimento, algum tipo de sensação. E sempre vem, né, com esse ponto de exclamação, certo? Aí temos mais alguns exemplos aqui nessa imagem. Droga! Nossa! Puxa vida! Relaxa! Legal! Mas que coisa! Meu Deus! Eu, hein? E aí tem um personagem aí, que eu até esqueci o nome desse personagem aí. Ó céus, ó vida, ó azar. Ele sempre fala essa frasezinha. Aí temos um resumo, depois vocês dão uma lidinha aí das classes gramaticais. Se eu não me engano, tá faltando uma, eu acho que é a conjunção. A conjunção não entrou nessa listinha aí não, viu, gente? E agora, vocês vão responder no caderno de vocês, vão identificar as classes gramaticais nessa tirinha. Ou seja, vocês vão fazer a análise morfológica dessa tirinha. Vai ficar como atividade, certo? Sugestão de atividade aí, vocês vão analisar morfologicamente todas as frases dessa tirinha, como eu expliquei a vocês lá no início da aula, certo? Frase por frase, cada frase vocês vão analisar palavra por palavra, né? Pedacinho por pedacinho, dizer a que classe gramatical cada uma delas pertence. Se é substantivo, se é adjetivo, se é verbo, se é conjunção, enfim, certo? Vai ficar aí para vocês responderem aí no caderninho de vocês, ok? Bom, já estamos finalizando nossa aula de hoje.
E aí, diante dessa situação que nós estamos vivendo, vai ficar essa frase aí para vocês: não tenham medo, tenham fé. Fé, gente, é o que nos move, tá? Então vai ficar essa mensagenzinha para vocês hoje aí. Alimentem a fé de vocês, certo? Busquem a Deus, não deixem jamais de ter fé, de perder a esperança em Deus, certo? Obrigada por nos assistir. Até a próxima aula. Abraços virtuais, já que nós não estamos podendo nos abraçar. E, claro, eu não poderia deixar de mandar esse recado. Fica em casa. Não é momento agora para festas, para farras, para encontros, né? Agora o momento é de vocês, todos nós, pensarmos na gente e nas pessoas que a gente gosta. Então, fiquem em casa, se cuidem, viu? Assistam todas as videoaulas dos professores, façam as tarefas direitinho, ok? Aqui estão os meus contatos de redes sociais, que inclusive eu preciso que vocês procurem lá no meu Facebook e peçam amizade. Depois eu explico a vocês porquê, tá? Tenham um bom dia e até a próxima. Beijos.